Olá, está no ar o Pautando e Comentando, mais um programa. Pessoal, estamos de volta ao nosso primeiro programa de 2025 e eu conto com vocês aí nas próximas semanas. E no programa de hoje eu converso com o escritor e filósofo Matheus Muri. Mas antes de a gente receber aqui o Matheus, a gente preparou um VT para a gente conhecer um pouco sobre a trajetória dele. Veja só. Matheus Muri é filósofo, luta artes marciais e é escritor de Campinas. Publicou os livros Uma Tragédia de Solidão, O Quinhão da Esperança, Compartilha a Sentença de Morte, Gladiador Jack, A Pérola no Mar da Alma e A Neve e a Flor. E para falar sobre sua carreira de escritor, o Pautando e Comentando recebe Matheus Muri. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo aqui ao Pautando e Comentando, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Muito obrigado por me receber aqui no Pautando e Comentando. Tudo está ótimo. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje para falar do seu livro, né, A Neve e a Flor. A gente já te apresentou aqui para os telespectadores, passamos o seu VT. Eu gostaria de você contasse aqui para a gente como começou a sua carreira de escritor, desde o seu primeiro livro, se puder falar um pouco aqui para a gente. Sim, claro. Minha carreira de escritor começou uns 10 anos atrás. Este ano está fazendo 10 anos. Eu publiquei o primeiro livro em 2015, né? Esse primeiro livro eu comecei a escrever no finalzinho de 2012 para 2013, né? Que eu tive a ideia de... Como isso começou foi uma aventura, tá? Foi uma aventura. Em 2012 para 2013 eu estava terminando a primeira graduação, né, em filosofia. E eu tive a ideia, né? Por que que eu não escrevo romance ficção? Porque eu não tinha um plano certo do que fazer ao final da graduação, né? E, e muita gente sempre falou que eu escrevia bem, né? Você escreve bem, tudo, né? E eu sempre fui muito fã de narrativas. Fui um hábito de Sempre fui um ávido consumidor de narrativas. Fossem narrativas em filmes, na época as séries não eram tão em voga quanto são hoje em dia, mas algumas séries, né? Hoje em dia está muito mais popular. Uhum. E, claro, livros, romances, né? Li bastante romance. Desenvolvi o hábito de ler romances por volta dos meus 12 anos. Quadrinhos, histórias em quadrinhos, mangás. Então, eu fui criado com narrativas, né? Então, criar um romance ficção, para mim, somado ao fato de que eu tinha uma boa escrita, fosse em formato de narrativa, em dissertação, tudo, me fez pensar por que não me aventurar nesse campo da escrita, né? Nesse ofício de escrita. E assim escrevi meu primeiro romance, né? Em 2012. Comecei lá para dezembro de 2012. Passei 2013 e 2014 entre escrever e revisar. E 2015 foi quando eu de fato mandei para uma editora, sim. E passou praticamente o ano 2015 foi processo de publicação, né? De mandar, já estava revisado, mas faz mais uma revisão, depois faz uma diagramação, faz uma preparação, depois uma diagramação e depois mais uma revisão. Para no final ser lançado, eu lembro bem até hoje, foi outubro de 2015 que eu fiz minha primeira noite de autógrafos, foi na Livraria Cultura, né? E foi marcante, né? E daquele dia já vão fazer 10 anos. Oh, passa o tempo, né? E, Matheus, eu li A Neve e a Flor, inclusive convidar o pessoal de casa para ler a resenha que eu fiz lá no meu blog portalgabriel.com. Você pode ler a minha opinião sobre o livro. Só que, Matheus, sabe o que eu percebi? Assim, eu só li esse seu livro, não li suas outras obras, mas deu para perceber que esse é um livro que ele tem mais, que ele é mais delicado, que ele é mais poético, diferente dos outros livros que tem uma coisa mais bruta, algo mais forte, né? Apesar de eu não ter lido, né, vou ser franco aqui com o pessoal, que eu não li os outros livros, eu só li esse, mas pelo que eu pude ver dos outros, ele tinha uma outra abordagem, né, um outro approach. Como é que você fez essa transição? Né? O que mudou na sua vida para trazer temas como aparecem nesse livro, né, de luto, questões sobre a existência, a vida, a morte, né? Teve algo pessoal? Como foi essa mudança, essa
essa autodescoberta, né, da sua vida. Se puder comentar aqui um pouco pra gente. Sim, claro, você acertou na mosca, Gabriel, porque realmente a minha primeira fase literária foi muito mais questão da brutalidade, né? Se teve um tema que eu carreguei durante essa primeira fase, né, foi a questão, os temas que giravam em torno da violência urbana, né? Essa questão até da ética em torno, né, da violência urbana, tudo, né? Vários dilemas que podiam levantar, suscitar em torno disso, né? E eu tive uma mudança realmente notável a partir do meu quinto livro, A Pérola no Mar da Alma. Até pelo título, até pela capa. O que fez surgir essa mudança, né, é que eu passei a gostar de passar uma escrita mais sensível, né, mais profunda também, mais delicada e mais aprazível, né, mais aprazível, mais abrangente para o público do que aqueles temas mais pesados. Era pesado, era mais violento, né, sem dúvida. Inclusive, quem for ler o que eu leio, o que eu escrevo hoje, provavelmente não vai gostar do que eu escrevia lá no começo, né? Bom, vai parecer que foi outra pessoa que escreveu, né? E vice-versa. Sim, teve uma transformação pessoal nesse meio tempo, né? Teve. é, Sou formado em filosofia, mas eu diria que foi por volta de muito tempo depois de formado que eu comecei a entender melhor a própria filosofia, né? Que eu comecei a entender melhor a própria filosofia. Conheci o universo das terapias alternativas também nesse meu tempo e atividades pessoais assim que foram mudando um pouco. Eu não vou dizer a minha personalidade, mas a minha disposição da escrita, né? O, um, uma escrita que envolvia mais. Eu comecei a estudar mais os arquétipos, esse universo da psicologia junguiana. Eu já gostava. Já gostava desde a faculdade, mas comecei a me envolver mais, né? E hoje em dia, escrever sobre aqueles temas pesados, embora tenha sido importante naquela época, mas não faz mais sentido para mim, já não me atrai mais aquele tipo de escrita. Sinto que esgotei os temas que era para ter esgotado naquela época Uhum. e passei a me interessar mais pelos temas que eu escrevo hoje em dia. Se tem um tema que permeia, né, na minha primeira fase literária foi a violência urbana. Se tem um tema que permeia mais a minha escrita hoje em dia, um tema que está sempre recorrente, é a morte, sem dúvida. A morte, aquela máxima, eu não me lembro se é grego ou latina, acho que é latina. Memento mori, né? É latina, né? Lembre-se de que vai morrer, né? Se fosse resumir com uma máxima filosófica seria essa, memento mori, né? E lembre-se que vai morrer um dia. E, e passei a gostar muito mais, porque aquilo, sinceramente, me remete mais a uma obra de arte. O, o tipo de literatura que estou escrevendo me coloca mais em contato com obras de arte, de fato, obras artísticas, por exemplo, filmes, séries e animações, claro, animações que remetem mais a esse universo mais sensível, né, mais profundo e, por exemplo, filmes que foram tidos mais como obras de arte, né, por exemplo, filmes do estúdio Ghibli, Sim. me coloca mais em contato com esse tipo de arte que eu consumo antes de escrever, né? Antes de escrever, porque antes de escrever, eu posso dizer assim, você consome alguma coisa que depois você vai colocar para fora, sempre, né? Então, o material que eu consumia na minha primeira fase literária era mais voltado à violência urbana. Quando eu escrevi o primeiro livro, Uma Tragédia de Solidão, eu não tinha um roteiro tão elaborado, tão planejado assim. Na verdade, até hoje eu não tenho. Eu não faço. Eu sofistiquei um pouquinho mais, organizei um pouquinho mais, mas até hoje não é aquela coisa de vai acontecer exatamente isso, né? E quando eu escrevi meu primeiro livro, Malemar,
malemar planejei o roteiro certinho, assim, né? Foi uma coisa que eu fui meio que regurgitando, né? Foi fluindo, foi fluindo. E o que eu tinha na época, o que eu consumia mesmo era aquele material de violência urbana, né? Envolvia, se passa num presídio norte-americano, né? E era o que eu mais consumia na época, né? Era o que saiu de mim, por assim dizer, né? O exterior reflete o interior, né? Com o passar do tempo, o interior mudou, né? Dizia que o interior mudou e passou a refletir outro exterior. Mas hoje eu tenho uma organização um pouco melhor para escrever, no sentido de, quando planejei A Neve e a Flor, eu tinha o plot, né? Tinha o roteiro ali. Do que ia girar em torno? Ia girar em torno, principalmente, de uma mamute matriarca, né? E um dente de cimitarra idoso. Na verdade, a primeira ideia que eu tive era de que se passasse na savana africana até. Nossa, totalmente diferente, né? Dessa proposta que é no frio, né? No gelo. Sim, sim. É porque, na verdade, a primeira ideia que eu tive foi imaginar a velhice, né? E era em torno da velhice. E pensei nesses dois animais porque tem a questão do o mito do elefante idoso, né? Que parte para o cemitério de elefantes. E também o leão alfa idoso, que é destronado por um desafiante mais jovem. Ambos caminham para a morte, para o fim da vida, por esse momento de reclusão do fim da vida, né? O leão destronado é expulso do bando e ele vai viver seus últimos dias sozinho. Definitivamente ele está caminhando para o fim da vida, primeiro porque ele já está idoso, por conta da idade, ele não vai conseguir mais defender o posto que ele tem, né? E segundo, porque estando sozinho, a chance de sobrevivência de um leão sozinho, sem o bando, é muito menor, né? Ele vai ter que caçar sozinho, né? E estando idoso fica ainda mais difícil. Então, ambos estão caminhando para o fim da vida, o leão e o elefante, mas a reclusão, esse modo de reclusão é diferente em cada um, né? A forma como encaram, né? Porque um realmente foi relegado ao ostracismo, é desonroso, é frio, é brutal, né? É, com, o leão parte para esse ostracismo no final da vida sem uma consideração assim do seu bando, né? É algo parece um remorso, né? Que parece carregar um remorso, enquanto o elefante voluntariamente deixa sua manada para viver essa reclusão sozinho, né? É uma reclusão que parece natural para o elefante, né? Parece não há um remorso ali, né? É o fluxo natural das coisas, uma aceitação. Sim. E, Matheus, no livro, né? Você falou de algumas influências culturais que você teve. Falou do Estúdio Ghibli e tal. Para essa transição, né, de livro, de temas, assim, teve algumas outras influências culturais que você pode citar para a Neve e a Flor, para até você chegar nessa ideia, nessa proposta? Porque, né, não é sobre aquela violência urbana, questões de é, presídios, diferente dos outros, né? Como é que nesse você fez, né? Quais foram, o que você bebeu para chegar nisso? Li bastante livros sobre a morte, né? Vários livros. Um deles, chamado Os Sonhos e a Morte, é o livro de uma psicóloga junguiana, né, que segue a linha junguiana, a psicologia analítica, em que ela coleta sonhos de pacientes em estado terminal, né? E nesses sonhos há arquétipos em comum. Primeiro que o inconsciente coletivo, né? A psicologia junguiana trabalha com a ideia de consciente coletivo. É um inconsciente que é partilhado por todos nós, independentemente de cultura, religião, né? Onde você tenha sido criado, etnia. Há elementos em comum no inconsciente coletivo de todos nós. E no que se refere à morte, o inconsciente coletivo acredita que há uma vida após a morte, independente da sua crença particular. Mas o seu inconsciente coletivo, que é compartilhado com todo o resto da humanidade, há uma crença sim em uma vida após a morte. E um desses símbolos da vida após a morte é a flor. A flor era um símbolo recorrente no sonho dessas pessoas que estavam prestes a morrer. Por quê?
porque a flor representa o renascimento, é uma metáfora de renascimento. Foi aí que surgiu não só o título, né? A Neve e a Flor, mas também a cenas importantes que há no livro, passagens importantíssimas que há no livro, né? Por que que a flor é tão recorrente, né? Porque é o renascimento depois da. Por isso que a neve vem antes da flor no título, né? Primeiro o período do luto, né? Do frio, né? Desse frio, né? E depois vem o renascimento, que é a flor, a passagem do inverno para a primavera. É, E e o que eu acho muito bacana no livro, né, não vamos contar tudo para o pessoal que tiver interesse em ler e também ler a resenha lá no blog, que é você traz a questão do luto, não só a morte, mas a chegada da morte, né, a velhice em si, e tem a personagem que eu acredito que é a principal ali, a Erin, né, é assim que pronuncia? Tô dando certo? Ela tá ali naqueles dilemas e tem a questão da avó, né, tudo isso. Como é que você essas questões, né? Você passou por algo também pessoal ou foi algo que você também pensa sobre pessoalmente? Se você puder falar algo assim um pouco, né? passei pela experiência, em 2020, antes da pandemia até, tipo uma semana antes da pandemia, eu lembro bem que minha avó teve um micro AVC e ela já ia fazer 91 até, então foi uma época em que a gente testemunha uma certa decadência, né? Porque ela era uma idosa muito ativa, tudo. E ela passou a ficar muito dependente, né, de ajuda externa, assim. E testemunhando aquela decadência. E, lógico, no meio disso, percebe-se. A gente acreditou que ela estava nos estágios finais da vida mesmo, né? Que não ia durar muito tempo. E foi testemunhando assim. E ela veio morar comigo, né? Veio morar com Uhum, a gente aqui em casa. Então, testemunhando isso aí, a... eu passei a refletir, né? Passou a ser um tema, né? Com esse momento final da vida, em que inclusive você precisa de cuidado, você não tem mais a mesma saúde de antes, né? A mesma independência, autonomia de antes, né? Como é que não vê muita perspectiva para frente? Como é que é estar nesse estágio final da vida? Como é que eu vou encarar isso também futuramente, né? E aí que surgiu a ideia da elefanta e do leão, né? Que posteriormente passou a ser adaptado para o frio, mamute dentro de cemitério. Porque ela própria também achou que estava nas últimas, né? E em alguns momentos ela até preferiu que tivesse sido assim, né? Do que. Mas a gente não escolhe, como pus no é, livro, né? A gente é não difícil, não dá escolhe. pra gente romantizar, né, também as situações, mas desejo aí muita saúde para ela, que ela continue bem dentro do possível. É, e agora, eu quero fazer uma. Desculpa te cortar. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, saindo um pouco ali do seu livro em si, mas da sua carreira como escritor, porque, digamos assim, você tem 10 anos de publicado, né? 10 anos publicado já. Como é que você viu o feedback dos leitores em relação ao seu livro ao longo desse tempo? Porque você veio com uma outra pegada e agora, nessas últimas publicações, já tem outra, né? Outros temas. É diferente. Acredito que. Como que foi a recepção das pessoas em relação ao seu livro atual? A mudança foi flexível. Atualmente, se perguntando atualmente, primeiro que teve uma mudança importantíssima na minha carreira, uma virada importante nessa carreira esse ano, que é a Uhum. divulgação. Foi uma coisa que demorou muito para cair a ficha de que tem que ter uma divulgação, tem que criar um network com jornalistas, com assessores de imprensa, com influenciadores literários, para que tenha esse feedback melhor. E por isso, justamente por isso, agora antes eu recebia feedback apenas de pessoas próximas, né? Eram mais pessoas próximas que liam meu livro, né? Demorou muito, muito mesmo para a carreira despontar. E agora sim, eu tô recebendo só feedbacks positivos, mas sinceramente, né, até a questão que você tocou na carreira, Gabriel, eu acho que foi melhor assim. Eu acho que foi melhor eu ter investido só agora que eu mudei de fase literária. Eu não me arrependo que os 4 livros que eu escrevi antes, né, quando tava com aquela pegada mais brutal, né, mais pesada, que eles não tenham despontado, porque eu agora passei a escrever um material de muito melhor qualidade
e com um público mais bem definido, né? Eu entendo melhor o meu público. Eu quero o meu público vai apreciar coisas mais sensíveis. Há alguns, por exemplo, mais a área de espiritualidade, mas mesmo os que não tenham esse viés espiritualista, mesmo que não acreditem em nada, Uhum. eu espero que vai se interessar pelo menos pelo aspecto filosófico reflexivo, né? Algo que pega todos. E agora sim, por eu estar nessa fase literária que tem muito mais profundidades, pelo menos os livros que eu escrevi lá atrás, desde o primeiro até agora, em 10 anos, a escrita em si melhora, né? Aquilo foi um treinamento de escrita mesmo, eu Uhum. considero, né? E o resultado aqui agora só tem feedback positivo. Só feedback positivo. Se modéstia à parte, mas os feedbacks foram excelentes. Sim. Vários. Quem entrar no meu Instagram, que eu convido a entrar no Instagram, ali tanto na parte de marcação quanto nos collabs que foram feitos, né? As colaborações foram posts colaborativos com é, vários influenciadores. Só feedback positivo, todos, assim, né? Modéstia à parte, mas. E isso se deve ao quê? Ao fato de não só de eu ter mudado o tema, mas também aquela pegada anterior que eu tinha no início da minha carreira foi um treinamento, né? Tudo para despontar nessa literatura de mais qualidade, nessa escrita de mais qualidade. Certo. E assim, como que você vê o mercado em si? O que você tem achado? Você tem alguma frustração? Uma coisa que você almeja? Como é que você vê assim? O mercado é que eu não entendi o mercado antes, né? Acho que é lugar comum para qualquer escritor no Brasil dizer que é difícil você conseguir um retorno, né? Retorno financeiro mesmo, né? E é natural você querer um retorno financeiro, porque isso é uma coisa que por si só já exige muito tempo, não só pesquisa, a escrita em si, a revisão, né? E agora, eu percebendo a divulgação, né? É uma coisa que exige bastante do seu tempo, é natural você querer um retorno disso aí, né? Mas é lugar comum para o escritor, inclusive, no começo, né? De que há frustração, porque no Brasil parece que não lê muito, não tem muito retorno, né? Parece que é difícil de viver disso, mas entendendo melhor o mercado hoje, eu percebo que tem as estratégias sim. Primeiro, você definindo bem o seu público. Depois que você define bem o seu público, tá aí mais uma coisa que virou a chave para mim. Você entendendo bem o seu público, com quem, para quem dialogar e para quem vender, né? Falando em termos comerciais, para quem vender, então você melhora muito o seu alcance. Melhora bastante, assim, né? Uhum. Não é atirar para todos os lados, né? Você dialoga melhor com sua audiência, com suas parcerias, né? Seu network, e fica muito melhor assim. Sobre outras questões, lê-se bastante no Brasil. Lê-se bastante. As pessoas têm que saber que teu livro existe. São muitos lançamentos, né? A gente mesmo não dá conta de saber tudo que tá saindo, então acaba que não rola mesmo assim, né? De todo mundo saber ou ter tempo. São escolhas, né? Que a pessoa acaba tendo que fazer. Sim, sim, as pessoas. Tem a questão da competitividade, né? A competição no mercado. Mas eu não a vejo como algo ruim, não vejo como ruim. O mercado do livro é amplo, acho que bem abastecido, né? É bem fomentado, né? Bem fomentado. E nós, escritores, temos que entender que nós precisamos estar espertos com a divulgação, fomentar a divulgação, né? E realizar nosso network. Sim. Matheus, desculpa te cortar, o nosso tempo é curto aqui. Aí eu quero convidar você agora para convidar os leitores para lerem o seu livro. Sim. Meu livro, pessoal que está nos ouvindo, chama-se A Neve e a Flor. Esse está disponível na Amazon pelo Kindle. Se vocês tiverem Hum. Kindle Unlimited, está disponível gratuitamente lá. Se não, está na Amazon por apenas R$ 6, tá, gente? É só Uhum. a versão digital por R$ 6 e tem a versão impressa, que é um pouco mais cara e está disponível fora do país, tá? Mas tem essa versão digital para quem quiser.
E convido também as minhas redes sociais. O link também está lá nas minhas redes sociais pro livro. Certo. E lá no blog a gente vai colocar também o link do seu Instagram e todas essas informações para quem quiser ver. Quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade, Matheus, e espero que a gente possa conversar numa outra oportunidade sobre outro livro. E boa sorte aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Obrigado, Gabriel. Obrigado aí. Obrigado, ouvintes. Tchau, tchau. Pessoal, então se você quiser saber mais sobre o livro do Matheus, acesse lá o portalgabriel.com. Agora a gente vai fazer um intervalo e o Pautando e Comentando volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Pautando e Comentando. E se você quiser saber sobre o livro do Matheus, outras dicas de livro, lá no portalgabriel.com você encontra essas informações e também tem o meu livro Aspirante Expelindo, conforme a gente já mostrou aqui. É isso, pessoal. O Pautando e Comentando está chegando ao fim e eu espero vocês numa próxima. Tchau!